Samuel, capítulo de número 7, versículo 12. É um texto muito conhecido de nós que não abrimos mão de escola bíblica dominical e de culto de ensino da palavra, né? Principalmente como a igreja escolheu esse texto como base deste 26º aniversário do ciclo de oração. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e a chamou seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículos de número 1 até o verso de número 12, está escrito assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos debaixo do mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, por isto foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas como figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como algum deles fizeram, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniquemos como alguns deles fornicaram, e caíram em um só dia 23.000. E não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pela serpente. E não murmuremos como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, estas coisas lhes sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados o fim dos tempos. Aquele, pois, que está em pé, cuide para que não caia. Amém. Podem assentar, meus irmãos. Graças a Deus por essa riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui unidos e reunidos para magnificarmos a Jesus, o único que é digno de toda magnificência. Eu magnifico a Deus pela vida do santo anjo desta igreja, pastor Hugo, a sua digníssima esposa, pelos obreiros e as obreiras que estão obrigados ao pastor, a todos quantos estão empenhados, junto com o pastor Hugo e sua esposa, nesta obra missionária. Deus abençoe a todos com sorte de bênção. Eu quero parabenizar o conjunto Chama Viva por este 26º aniversário do ciclo de oração. Na Bahia a gente tem um costume que toda a Assembleia de Deus acredita que o ciclo de oração é uma das colunas principais da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Haja visto que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. O Espírito Santo, usando Tiago, confirmou esta verdade. Eu magnifico a Deus pela vida do nosso irmão Evaí, que foi o contato que Deus usou para poder nos dar todo o subsídio para chegarmos aqui. Obrigado, viu, pela paciência que teve conosco, mandando localização. Depois eu pedi de novo. É porque nós somos recém-chegados da Bahia, de Salvador, e tem lugares aqui que a gente precisa do GPS, e mais ainda, né, de um homem de Deus como esse para poder nos ajudar.
Eu magnifico a Deus pela vida de todos que contribuíram para que este evento viesse estar acontecendo. Não só pelas irmãs que estão empenhadas, mas também por toda a liderança. A irmã Márcia também é uma das líderes, né? Amém. Deus abençoe a todos. Eu magnifico a Deus pela vida da minha esposa, a Márcia Williams, juntamente com o nosso sobrinho Israel. E a todos que nesta noite vieram visitar, vieram fazer parte do encerramento dessa festividade. Salomão, escrevendo Eclesiastes, disse que o fim das coisas é melhor que o início, né? Eu magnifico a Deus pela vida da cantora Andréia, pela vida da cantora Andréia, viu? É uma honra estar na sua companhia. Eu sou recém-chegado, alguns irmãos viram o cartaz e mandaram as mensagens para mim, né? Você vai estar lá com essa cantora e tal? Eu digo, pela misericórdia de Deus. Então, o nome do Senhor seja glorificado pela sua vida, a vida do seu esposo, tá? E que Deus, Ele não se limite em lhe usar mais do que Ele tem usado, tá? A nossa irmã Jaqueline Resta, que foi o canal que Deus usou para a indicação, ela e o seu pastor esposo Flávio, Deus lhes abençoe. Amados, nós temos um DVD de pregação gravado no Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense. Esse DVD, ele tem a pregação e tem um pedaço do testemunho do que Deus fez na minha vida. Nós temos ali também, como nós somos recém-chegados, nós estamos se valendo com aquilo que Deus está nos dando para nos estabilizar. Nós temos pães caseiros e nós temos pães de mel de 6 sabores. Os irmãos que se interessar, queriam ajudar a gente, né? Eu agradeço. Quantos estão orando pelos missionários? Amém. Que maravilha de Deus. Eu trago a paz do Senhor do nosso pastor Cirineu. A gente congrega no setor de Metanópolis e estamos ali no Jardim São Bento, recebendo a doutrina e o alimento daquele santo homem de Deus. A igreja quer receber a paz do Senhor do pastor? Amém. Amém. Nós fizemos a leitura de 2 textos bíblicos. O primeiro texto é onde está a escolha que o Espírito Santo deu. O Espírito Santo deu essa indicação às irmãs e os irmãos que estão em oração há tempo, pedindo ao Senhor que abençoasse essa festividade. Amados, dentro desse tema Ebenezer, dentro dessa história, desse contexto, Deus também deu a inspiração de um tema, dependência. Dependência é o meio pelo qual nós podemos entrar no reino dos céus. Se não houver dependência, pode desistir, viu? Porque não existe possibilidade de chegarmos à plena vontade de Deus sem dependência. Jesus Cristo, abrindo seus lábios sacrossanto, no capítulo número 15 de João, verso 5, ele disse: sem mim, nada, mas é absolutamente nada podeis fazer. Salomão, escrevendo o Salmo 127, diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ou seja, se o Senhor não fizer, ninguém fará. O que a gente tem visto aqui, a manifestação, quando chegamos, fiquei maravilhado. Deus sabe que o que eu vou falar é verdade. Do começo de abril para cá que chegamos, temos pregado em diversas igrejas aqui na cidade de Campinas e fora. E a gente não viu isso ainda. Eu até pensei que a gente estava na Bahia. Sinceramente, eu perguntei ao pastor: o senhor é baiano? O pastor disse: não, mas minha esposa, viu, tem sangue baiano. Eu digo: maravilha, então eu estou em casa. Louvado seja Deus, porque verdadeiramente quem chega neste lugar, como a gente chegou e foi surpreendido com a glória impactante como essa, não tem como a bateria ficar sem carga. Maravilha. Glória a Deus. Amados, o texto bíblico, ou seja, o tema fala de dependência. Nós sabemos que Israel foi uma nação escolhida por Deus para que através dessa nação as outras nações do mundo antigo e atual conhecessem Deus e Yahvé por meio de Israel. Nós sabemos que Deus escolheu Israel
para esse fim. Mas a Bíblia nos mostra também que Israel fracassou na missão. Daí surgiu a igreja. O relógio escatológico de Israel ficou parado e entrou no cenário a igreja, aonde Cristo chegara e escolhera 12 discípulos, e desses 12 chegou até nós. A gente fez uma leitura em 1 Coríntios que mostra que as coisas que se sucederam à nação israelita, os altos e baixos da nação, nos serve como exemplo para nós que estamos vivendo o fim dos séculos. Eles falharam diante de tanta oportunidade que Deus lhe dera. A Bíblia nos mostra que Deus, enviando e madrugando enviando os seus profetas, os seus mensageiros, deu-lhes muitas oportunidades. O povo aceitava a oportunidade dada por Deus, buscava o Senhor, se arrependia, aceitava os consertos que Deus estabelecia ou Deus lhe oportunava, mas depois voltava de novo à apostasia. E foi tantas vezes que o Senhor resolveu mudar o plano de evangelização mundial para um outro povo, não sendo Israel. Nós estamos nesta responsabilidade de acabar essa missão de evangelizar o mundo antes que a trombeta toque. Antes do arrebatamento, Deus nos deu uma missão, uma tarefa de evangelizar e trazer a salvação àqueles não alcançados. Não é tarefa fácil, e para conseguirmos fazer isso, nós temos que abrir mão de tudo que vai impedir a gente estar no ponto certo que Deus quer. E para estarmos no ponto certo, o único meio é depender de Deus. Quem depende, obedece. Quem depende, se sujeita. Quem depende, aceita a recomendação de Deus. Se eu não aceito, se eu não sigo, eu não estou dependente do Senhor. A Bíblia nos mostra, ao longo dos 66 livros, 1189 capítulo, 31.173 versículos, a Bíblia nos mostra homens e mulheres que na oportunidade que Deus lhe dera, foi dependente do Senhor, e o resultado dessa dependência foi vitória após vitória. A Bíblia também mostra pessoas que receberam as mesmas oportunidades e não valorizaram, e foi derrota sobre derrota. O segredo da vitória é aceitarmos o comando do Senhor. É aceitarmos a regra, o meio, os métodos que os parâmetros de Deus nos orientam que devemos seguir. Muitos de nós que aqui estamos, que não nascemos no lar evangélico, aqueles que viveram um pouco do cativeiro do mundo sem Deus, sabe que tentamos de todas as formas, fazendo da nossa vida o carro-chefe, nós tentamos acertar. Tentamos até encontrar o caminho de Deus e não achamos. Por quê? Porque, amado, o caminho do Senhor, o caminho da sua vontade, só pode ser revelado a um homem ou a uma mulher se o próprio Deus fizer a eleição, se o próprio Deus o escolher. Jesus Cristo disse no capítulo 15 de João, versículo de número 16, não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu escolhi a vós. Deus, Ele nos escolheu. Se dependesse das nossas escolhas, nunca estaríamos aqui. Nunca entenderíamos isso aqui. Deus criou todo o plano, e este plano, Deus, Ele nos inseriu nele. O estado pelo qual Deus nos colocara nos lugares celestiais em Cristo Jesus é de honra, é privilégio riquíssimo. Nós não podemos deixar a nossa oportunidade como os nossos antepassados e alguns da nossa época têm deixado. Nós temos que fazer valer a nossa passada aqui. A nossa passada aqui, ela tem que prestar resultado. O investimento que Deus fez na sua e na minha vida foi um investimento caríssimo. Um homem justo morreu no Calvário. Quando nascemos, Jesus já tinha nascido.
já tinha vivido, morrido e ressuscitado. Quando a gente veio à existência, o plano de salvação já tinha sido estabelecido. A porta já estava aberta. O projeto do sacrifício do Senhor, como prova de amor pela raça humana, sacrificando o teu filho, já tinha se consumado. A gente já entrou, amado, em um processo de bênção. O preço foi muito alto. Nós não podemos perder a oportunidade pela qual Deus nos dá de representar a Ele. E o único caminho é a submissão, é a obediência. E não adianta nenhum de nós querer diante de Deus achar argumento para dizer: Senhor, a situação em que eu vivo, o bairro que eu estou, a casa que eu moro, não tem como eu ser fiel, não tem como eu obedecer, se sujeitar, não tem como eu viver uma vida de dependência ao Senhor. Deus vai nos mostrar, se tentarmos convencer a Ele desta grande mentira. Ele vai nos apresentar alguns personagens da Bíblia que viveram em situação pior que a nossa e provou a dependência pela obediência e a sujeição. A Bíblia nos mostra que Nabucodonosor chegou até Jerusalém na primeira invasão e levou jovens da linhagem real, filhos de reis, de príncipe, de juízes, jovens que os seus pais estavam investindo na faculdade mental, na educação, porque o propósito era que esse jovem viesse ser os futuros líderes, a futura administração da nação. A Babilônia cresceu de maneira tão grande, tão rápida, que eles precisavam de ferramenta humana e não tinha pessoas para o serviço. Eles invadiram Jerusalém e pegaram jovens seletos, jovens da linhagem real, jovens em quem não havia defeito e não havia problema nenhum, que tivesse habilidade para desenvolver serviço no palácio real de Nabucodonosor, filho de Nabucodonosor. A Bíblia nos mostra que esses jovens foram trazidos. Não foi só Daniel, Ananias, Misael e Azarias que foram levados na classe de jovem. Foram levados todos da linhagem real. A gente só conhece os nomes de Daniel, Misael e Azarias. Daniel, Misael, Azarias, Ananias, nós só conhecemos os nomes deles porque Deus deu honra a eles, que os teus nomes ficassem conhecidos nas Escrituras. Por quê? Porque eles provaram total dependência do Criador em um mundo que era impossível isso acontecer. Era impossível. Mas, meu irmão, se era impossível, como eles conseguiram? Porque, amado, porque Deus, Ele é o Deus dos impossíveis, e Deus interviu, trabalhou em corações, de chefe da cozinha, de dispenseiro do legume, da água. Deus trabalhou no coração dos eunucos e até dos reis. A Bíblia diz em Provérbio 21, primeiro, que como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, para o lado que quiser o inclinará. Deus amado, Ele tem o controle, o domínio, Ele tem todo o poder sobre o coração de qualquer homem, de qualquer mulher. Para o lado que quiser o inclinará. Mas para Deus realizar tais milagres e fazer tais obras impossíveis, é necessário Deus ver em nós força de vontade, é necessário ver em nós amor pela sua palavra, amor e sinceridade pelos seus parâmetros. A Bíblia nos mostra que Daniel, Ananias, Misael e Azarias tiveram os nomes trocados para Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego. Os nomes Daniel, Ananias, Misael e Azarias são nomes relacionados com Deus. O nome Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego são nomes de cidadania babilônia, que tem relação com demônios. A Bíblia nos mostra que para eles ter cidadania babilônica e fazer parte do serviço ali, eles tinham que ter nomes de lá. A Bíblia nos diz claramente que o rei provou por 3 anos, dando todo tipo de comida que o rei comia e bebida que o rei bebia. Do ponto de vista humano, o rei tratou-os bem, mas era uma estratégia de Satanás para descaracterizar
a posturas de dependentes de Deus que ele tinha. O diabo usou uma artimanha, usando o rei para tratar de maneira tal que só 4 ficaram na dependência de Deus. Os outros se corromperam. Capítulo 1, versículo 8 de Daniel, a Bíblia diz que Daniel assentou no coração não se contaminar com os manjares do rei, nem com a comida e nem com o vinho. Ele fez esse propósito, o que vendo os outros jovens, a postura de Daniel, só 3 aceitou se aparcerar com Daniel: Ananias, Misael e Azarias. Pronto, agora era 4, só tinha um, agora era 4. A Bíblia diz que estes jovens, eles determinaram, aleluia, ficar na dependência de Deus, viver uma vida de total obediência ao Senhor, ainda que para isso as suas cabeças viessem rolar. Eles não estavam preocupados em continuar vivendo aqui, se não fosse debaixo da potente mão de Deus. Eles não valorizavam, eles não estavam nem aí, não tinham preocupação, eles não tinham nenhuma aptidão para continuar as vidas deles aqui, fora do propósito de Deus. Isto é o que? É dependência, amado. E eles estavam em um mundo dificílimo de cumprir toda a vontade de Deus, de viver uma vida santa, porque Babilônia, ela tinha cerca de 2.050 imagens de escultura, diferente uma da outra, cujo eles veneravam como Deus. Os costumes de Babilônia eram totalmente contrários. A Bíblia nos diz que Daniel, Ananias, Misael e Azarias oraram ao Senhor e foram conversar com o homem que estava no cargo de trazer o alimento. E a Bíblia diz que Deus deu graça. Deus deu graça, favor. Ebenezer significa favor, ajuda. Deus deu graça a Daniel diante do dispenseiro e do chefe dos eunucos, para que lhe experimentasse por 10 dias apenas comendo legumes e bebendo água. E a Bíblia diz que ele aceitou. E depois de 10 dias, os semblantes desses 4 jovens estavam muito melhores do que os outros jovens que provaram não ter dependência, não ter temor de Deus. Os outros jovens, que a Bíblia não menciona o nome, ele só confessava ter a sua fé no Deus verdadeiro enquanto estava em Jerusalém, enquanto estava debaixo de uma residência onde os seus pais seguiam a lei, enquanto estava em sua nação, em sua pátria, no meio da família, no meio dos parentes, no meio dos sacerdotes da lei, de toda a comunidade judaica. Foi só uma oportunidade de ser levado para uma terra onde a pecaminosidade era aberta, para provar que verdadeiramente eles não temiam a Deus, eles não tinham dependência de coração. Meus irmãos, quando nós temos um propósito firme, ortodoxo, de servir a Deus, de ser fiel, de ser dependente, independente do local que iremos trabalhar, a gente não aceita corromper a nossa identidade. Independente, aleluia, da onde iremos estar, a gente não abre mão, porque nós sabemos, amado, que os céus e a terra passará, mas aquele que faz a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Nós sabemos que nós estamos aqui de passagem, mas a qualquer momento vai se cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, preparados debaixo da dependência, seremos arrebatados para encontrar o Senhor dos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, verso 14: ai, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. A nossa cidade está no céu, de onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantos estão na dependência de Deus nesta noite? Levante a mão e adore o Deus, aleluia, que recompensa a nossa dependência.
Tobiande rabassuricanda. Amados, a Bíblia nos mostra que aqueles jovens, eles ficaram firmes no propósito. Foram 3 anos. 3 anos comendo legumes e bebendo água. E eles não tiveram anemia. Eles não debilitaram, pelo contrário. Vale a pena pagar o preço. Vale a pena as recompensas que Deus traz para a nossa postura de fidelidade a Ele. E Deus preparou os jovens muito bem, porque depois dos 3 anos, sabe o que aconteceria? Aqueles jovens seriam trazidos à presença de Nabucodonosor, e o rei iria fazer com que eles passassem por uma série de perguntas. Eles passariam pelo crivo. Crivo é a avaliação. Aí Deus preparou eles. No capítulo 1, verso 17 está escrito: e Deus deu a esses 4 jovens toda a sabedoria em letras e em conhecimento. Mas a Daniel deu sonho também e visão. Daniel, ele recebeu 2 virtudes a mais, porque foi ele que deu o primeiro passo. Viu, Daniel? Receba. Tem pessoas que ficam esperando alguém ir para depois. Não, se alguém for, eu vou. Amado, faça o primeiro da fila, dê o primeiro passo. Não espere, tenha a sua convicção. Nós não podemos ter a nossa convicção porque alguém está tendo. Nós temos que ter isso dentro de nós. Aí aconteceu que a Bíblia nos mostra, no final de 3 anos, o rei chamou todos os jovens, e a Bíblia nos mostra quem fazia parte deste crivo para ser assim interrogado. Não era só os que foram trazidos de Judá para cá, havia jovens também de Babilônia. A Bíblia diz que em todas as matérias que lhes fizeram perguntas acerca de ciência, astrologia, letras e tudo que se estudava na época, não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misaías, Azarias, porque achou nele 10 vezes mais douto em tudo que se perguntou. Eles mostraram 10 vezes mais ter doutorado naquilo, porque Deus os preparou. A Bíblia nos mostra no capítulo 2 de 1 Samuel. Deus falou para Eli, porque a derrota de Israel, ao ponto da mulher de Finéias, quando soube que a arca fora tomada e teve ali o filho prematuramente, porque assim que ela soube, ela já foi tendo as dores de parto, ela já foi se arriando e a criança foi nascendo, e ela foi dando à luz e morrendo. As parteiras disseram: anima-te, mulher, nasceu-te um varão. Ela não estava preocupada com isto, porque a preocupação era que a arca de Deus fora tomada. A arca de Deus simbolizava a presença da glória do Senhor. A ausência da arca representava a ausência desta glória da sua presença. E a Bíblia diz que ela não disse mais nada, nem se alegrou pelo filho que nascia. Simplesmente ela dizia: Icabô, ou Icabode, ou acabou, foi-se a glória de Israel. O nome do menino ficou Icabô. Mas tudo isso aconteceu por causa do pecado de negligência de Eli. Eli era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era a maior liderança espiritual da época. Ele pegou seus 2 filhos, Ofni e Finéia, e os consagrou como sacerdote. Mas a Bíblia diz que os filhos de Eli não conheciam ao Senhor. Quem não conhece ao Senhor é ímpio. Não pode ser seguidor do Senhor, não pode representar o Senhor se eu não tenho conhecimento de quem é Ele. Mas Eli quis dar um jeito para os seus filhos no ministério, porque ele era o sumo sacerdote. Hoje, se fosse hoje, ele era o pastor presidente de um campo, que queria dar
oportunidade aos seus filhos ingressar no ministério, sendo que os filhos não foram chamados. Naquela época, eles não tinham capacidade, porque eles não conheciam ao Senhor. Não foram bem discipulados, preparados para a função. E a Bíblia nos diz que a pecaminosidade deles era tão grande, que todo Israel, vendo a depravação, abandonaram o Senhor e caíram na apostasia. Deus envia um profeta sem nome, anônimo. Veio de longe esse profeta e diz: Eli, Eli, tenho eu dito a você e a casa do seu pai, que andarão perante mim perpetuamente. Eli prontamente, sim, concordando, porque lembrava, mas não esperou a segunda mensagem de juízo. O Senhor disse: mas longe de mim tal coisa, ou seja, eu não vou cumprir, porque os que me honram, eu honrarei, os que me desprezam serão envergonhados. É assim. E a Bíblia diz que todos eles pereceram, e a arca foi tomada. Depois o filho daquela mulher, Ana, que orou 25 anos pelo filho, que foi sacerdote, juiz e profeta, no capítulo 6 em diante, Deus começou a usar Samuel para poder dar aquela grande vitória total contra os filisteus. A arca foi trazida e Samuel pega uma pedra como símbolo de vitória total contra os inimigos e diz: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Aquela vitória só acontecera porque o povo aceitou, no capítulo 7, verso 3, a se converter, a se arrepender. O arrependimento é o rito de ingresso indispensável para entrarmos no reino dos céus. Arrependimento significa uma troca de senhores, do senhorio de Satanás e do pecado para o senhorio de Cristo, da sua palavra. Aleluia. Se eu não abandonei as coisas que a Bíblia condena, está provado, eu não me arrependi. O povo da época se arrependeu e Deus deu a vitória. Os que me honram, eu honrarei. Daniel, Ananias, Misael, Azarias honrou o Senhor em um momento dificílimo. Só esses 4 jovens permaneceram com a vida santa e temente perante o Senhor. E Deus os preparou para que eles também fossem honrados nas séries de perguntas que aquele monarca ia fazer. E a Bíblia diz que Deus permitiu com que eles fossem achados 10 vezes mais habilidosos do que os outros. E o rei já separou eles para poderem servirem em posições honradas, ali na Babilônia. Amado, se eu e você pagarmos o preço, fazermos o sacrifício, independente da tentação, independente da oferta, independente de quem fique do nosso lado, ao contrário, se nós não abrirmos mão daquilo que é a vontade de Deus, tenha certeza, você pode sofrer perca no momento, mas o que Deus vai trazer é existência depois disso. Glória a Deus. Pela minha vida. Eu tiro pela minha vida. Eu não tive a oportunidade de nascer no lar evangélico. Era para ter crescido no lar evangélico. Nasci. Quando eu nasci, a minha avó me pegou recém-nascida. Era o tio de irmã Tidinha. E me levou na Assembleia de Deus do bairro de Paripe, um bairro de Salvador. O pastor me apresentou a Deus. Passado pouco tempo, a minha avó foi levada para a cidade grande. Deus levou para o paraíso. A minha mãe, desviada do evangelho, ela, em vez de voltar para os parâmetros de Deus, para Deus preparar ela um varão, que amaria ela e a criança, a minha mãe se afastou dos parâmetros de Deus e procurou um terreiro de macumba. E conversou com a mulher do terreiro, dizendo: olha, eu quero fazer um trabalho para poder prender um homem, porque eu não dou conta de viver com esse filho sem o marido. Isso não era para acontecer. Eu não era para ter marca de algema hoje nos pulsos. Eu era para ter todos os dentes da boca. Eu tenho um grampo e prótese na arcada dentária de cima e de baixo. Eu perdi os dentes e adquiri essas marcas nos pulsos e outras marcas no corpo. Sabe onde foi? No pau de arara. De cabeça para baixo.
em um quarto chamado Sala do Pau. 6 agentes policiais em volta, querendo que eu desse nome, armas. E você sabe que quem vive essa vida ou morre no pau, na cadeira, ou na cadeia, ou em outro lugar. Mas não pode compactuar. Tomando choque nas partes íntimas, tomando choque na boca. Não era para estar vivo. Deus, ele me deu uma chance, uma oportunidade e um perdão. Mas se a minha mãe, ela permanecesse debaixo da dependência do Senhor, a história seria outra. A minha avó, quando teve a minha mãe, levou para a Assembleia de Deus e ela foi apresentada quando criança. A minha avó conseguiu segurar a minha mãe até os 13 anos de idade. Os 14 anos ela já não queria mais ir para os cultos, endurecendo o coração, arrumando os namorinhos fora da igreja. Com 15 anos engravidou de um rapaz que quando soube que ela estava grávida, ó, até hoje. Minha mãe me teve, minha avó me pegou, me levou na mesma igreja para ser apresentado. O mesmo pastor ainda estava lá. Naquele tempo não mudava de pastor assim, né? Rápido. Eu fui apresentado, voltei para casa. Minha avó era minha proteção. Era o meio pelo qual Deus me guardava. Quando ela partiu para a eternidade, a minha mãe, em vez de voltar para os parâmetros de Deus, porque não era só ela tinha alguém agora para preparar para o futuro. Porque a Bíblia diz em Provérbios 22:6, instrui a criança no caminho que deve andar. Por que Salomão diz isso? Porque ele mesmo, usando o Salmo 127, ele diz, eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre seu galardão. Significa o quê? Os filhos não são nossos. Deus nos confia a criação. Deus quer que preparemos para ser herança. Herança é algo que trabalhamos hoje com duro ardor e labor, deixando a facilidade para aqueles que vão assumir o nosso lugar no futuro. E quantos pais não estão preparando os filhos como herança do Senhor? Amado, ela deixou de depender de Deus. E todo homem e toda mulher, em qualquer época que deixou ou que deixará a dependência do Senhor, automaticamente vai ser envergonhado. Resultado, no terreiro de Macumba, passou tempo, meses, ano. Ela se encheu de espíritos malignos. Os espíritos convenceu ela que se ela matasse a criança em sacrifício aos demônios, ela ficava rica. Minha mãe chegava em casa, era com o cabo da enxada. Ela chegava de madrugada das sessões de espiritismo e de macumbaria, chegava cheia de demônio, me acordava, eu tinha uns 2 anos de idade. Só acertava bater com a fivela do cinto. Quebrava cabo de vassoura, o que pegava cabo de enxada, jarro, jogava. O que ela pegasse, ela vinha com a ira tão grande, mas não era ela. E eu não entendia porque mamãe mudou. Não era assim. Satanás, como espírito, ele tem capacidade de, no seu corpo de espírito, manipular algumas coisas no mundo físico. Mas como nós, da lei física, não pode. Nós podemos 100% manipular tudo que é físico. Para Satanás ele ter acesso 100% à lei física como nós, ele precisa de um corpo. E quando ele acha um homem ou uma mulher vivendo em desobediência à palavra de Deus, ele penetra. De uma vez penetrado, ele escraviza o ser humano a realizar os seus meros prazeres. A primeira coisa que ele faz, segundo as Coríntios 4:4, ele cega o entendimento. A pessoa só enxerga o que ele quer. Minha mãe só enxergava que tinha que ficar rica, mas tinha que matar o filho. E ela fazia isso sem nenhum problema, porque estava dominada. A segunda coisa que o espírito maligno faz, depois de penetrado, Lucas capítulo 13, Jesus está no sábado numa sinagoga e vendo que muitas pessoas entravam pelas portas daquele pequeno templo para ouvir a lei do sábado. Ele observou que uma mulher, uma filha de Abraão, ela entrou encurvada. Os parentes e amigos poderiam até pensar que foi uma hérnia de disco, algum problema de coluna, bico de papagaio, que levou aquela mulher a estar 18 anos diferente, porque ela não tinha só 18 anos de idade.
Ela vivia reta, na régua, no prumo. Mas, a dado tempo da vida, ela saiu da dependência de Deus. A Bíblia diz que ela era filha de Abraão. Era para ela estar vivendo as bênçãos abrâmicas, mas estava debaixo de maldição. Jesus viu que há 18 anos um mensageiro de Satanás residia, morava dentro dela. Escravizou ela a estar encurvada. Como Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo, ele chamou a mulher a si, repreendeu o espírito arrumou sua bagagem de maldição e saiu. A mulher se endireitou e glorificou a Deus. Essas coisas aconteceram comigo e com você. Você que viveu esse mundo de pecado aí, viveu cego e encurvado. Mas, pregador, eu lembro que meu corpo sempre esteve no prumo, assim, ó, no aço mesmo, na régua. Fisicamente tudo bem, mas espiritualmente todas as vezes que a gente pecava, nós estávamos se encurvando à prática do mal. Espiritualmente encurvado. Ela estava assim. Os espíritos malignos penetrou o seu corpo e dominou-a. Resultado, os traumas todo dia, por causa das pancadas. Fugir de casa um dia, depois de um sacode que ela me deu. Depois, dormi na rua, no outro dia tentei voltar para casa, não acertei o caminho. Um casal de traficantes me pegou e me criou. Mesmo morando em Salvador, Salvador é uma capital grande, eu não encontrei com ninguém da minha família. Minha mãe, posteriormente, depois da gente crente ser reencontrado, ela contou muitas coisas que aconteceram naquela época e disse que me procurou em todos os lugares e não me encontrou e me procurou por tempos. Enquanto isso, eu estava sendo preparado para o tráfico. Aquele casal de traficante me deu tudo que mamãe não me dava. Carinho, presente, alimentos bons, roupa, tudo. Até um pouco da minha infância eles me ajudaram a viver. Me deram brinquedo, bicicleta de rodinha. Amados, e eu fui fiel, digo, ó, se eu for fiel aqui, se eu for obediente, pronto, o meu sofrimento acabou. Só que eu não sabia que aquilo era uma forma de Satanás me preparar. Naquela situação, eles foram presos um dia. Eu, de menor, não fiquei preso, mas eles ficaram e morreram na cadeia. E antes de ele morrer, eu tinha que vender a mercadoria para poder manter eles lá. Manter um preso na cadeia não é barato. Nessa situação, eles morreram e eu fiquei na chefia. Tive conta no banco, casa imobiliária, tráfico de arma, de droga. Nessa situação aparentemente perdida, saí no jornal, fui preso 11 vezes. Saí no jornal 4 e uma na televisão. A segunda vez que eu saí no jornal, o jornal foi comprado na banca de revista e foi parado no terreiro de macumba. Minha mãe, quando bateu o olho, ela disse: este é meu filho, e caiu desmaiada. Só por Deus ela poderia conhecer que aquele era seu filho. Porque, amado, eu já era adulto, a minha fisionomia era varonia, não era mais de criança, eu era barbudo, cabeludo, maltrapilho, e a cara estava torta de tanto pau que eu levei. Mas quando Deus opera, quem é que pode impedir? Então ela conhecia: esse é meu filho, caiu desmaiada, foi levado para o pronto-socorro de Cotos, João Batista Caribé. De Paripe para Coto é mais ou menos 12 quilômetros de pé. Quando ela acordou, ela foi para casa. Para a glória de Deus e vergonha do diabo, ela passou em uma rua que tinha uma igreja pentecostal e estava tendo um culto naquela tarde, chamado Tarde da Busca. Ela passou e uma voz chegou e disse para ela, uma voz saída do templo, disse: minha filha, ainda há solução, aceita a minha vontade, volta a depender de mim. Se você voltar a depender de mim, vai ser Ebenezer, porque eu vou ajudar, eu vou ajudar, eu vou ajudar. Ei, você que está aqui hoje, que saiu da dependência, Deus está falando com você: ainda há tempo, Ebenezer. Oh, decai da cabacada, caia, sai.
Nube carraceacanda. Amados, ela virou o rosto para ver de onde vinha, porque o espanto foi grande. Não foi voz de homem, é diferente a voz de Deus. Quando ela olhou, estava lá: seja bem-vinda, igreja evangélica. Ela entrou correndo que nem bala pegava. Entrou, e desde quando ela começou a correr, ela disse que já gritava: pastor, pastor, de cada rua, até encontrar o pastor. Ela tomou os corredores da congregação: pastor, pastor, ora por mim, porque hoje eu me entrego ao Deus dessa igreja. Oh, de cá, labaçacaia sou. Ai, ela aceitou o filho mais velho da irmã Maria, levantou a mão e confessou aquele que tem as mãos furadas. Sabe o que aconteceu? As irmãs do circo de oração, que não é besta, agora entrou o circo de oração. Quantos Ebenezer Deus já não deu, né? Nesses 26 anos. As irmãs do circo de oração rodeou-a, deu todo o amparo, pegou o número de telefone, endereço de casa, não deixou nem ela ir para casa. Para ter certeza que o endereço estava certo, alguém levou ela. No outro dia, pegaram cedo para o café da manhã com Deus. Até meio-dia, ninguém come pão e ninguém bebe água. Foi o primeiro dia dela no sacrifício. Um dia antes estava no terreiro, um dia após estava com a boca no pó: liberta meu filho, liberta meu filho, liberta meu filho. E você sabe que a oração do crente salvo tem perna e anda, tem asas e voa, e chega ao trono da graça. E quando chega lá, sai de baixo Satanás, porque quando Deus opera, ninguém pode impedir. Ei, me responda uma coisa: quem é que pode impedir? Se Deus resolver operar agora, pela tua vida, pela tua família, ninguém pode impedir, porque Ele é um Deus terrível. Ele é um Deus que tem nas mãos o poder. O Salmo 24 diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo está na palma das mãos de Deus. Louvado seja Deus. Amados, resultado, ela ficou crente até hoje. Eu tenho 21 anos de fé, imagine ela. Nunca se afastou. O inimigo perdeu feio ali. E ela orou por alguns anos: liberta meu filho, fazendo campanha, não perdendo oração da igreja. Todo o trabalho que a igreja fazia, oração, ou para ajudar com a obra missionária, ela: Senhor, está aqui. E Deus foi trabalhando, Deus foi visitando o centro da cidade em Salvador, eu sem conhecê-la, sem ter contato nenhum com ela, nem ela comigo. Resultado, o crack chegou em Salvador. Maciel Pelourinho, centro histórico, se tornou a Cracolândia, porque fazia o crack ali e vendia ali. Eu resolvi experimentar o crack, porque as pessoas que gostavam de outras drogas abandonam as outras drogas para poder usar o crack. Deixa eu ver o que é que tem nessa droga. No dia que eu experimentei uma pedra de crack, fiquei viciado. E descobri uma coisa. E descobri que o crack é a droga que faz o rico ficar pobre, pobre virar mendigo. Por quê? Porque a única droga que o viciado não desbasta. Para você ter uma ideia, uma pedra de crack é pouca e 1000 não dá. Quanto mais usa, mais quer usar. O crack tira fome e tira sono. Eu passava 8 noites e 8 dias acordado. Quando eu parava de usar o crack, não é porque faltava o crack, eu tinha acesso fácil à droga. Depois eu fui perdendo tudo, fui deteriorando, até em questão de saúde, e tive que mendigar para sobreviver e também usar droga. Mas antes disso era 8 noites e 8 dias, e não passava mais dia, porque as energias do corpo exauriam-se. Até parece que Deus dizia assim: vai lá, anjo, tira a tomada lá, porque senão ele vai morrer e eu tenho uma obra. Eu ficava sem comer, bebia água ou qualquer tipo de suco sem leite, porque o leite corta o efeito. O crack tira a fome e tira o sono. 8 noites, 8 dias eu apagava.
Passava 3 dias e 3 noites apagado, tomando chuva, tomando sol, tomando sereno, fazendo necessidades fisiológicas ali, orinando e defecando ali mesmo. Quando eu acordava depois de dias, eu estava numa poça de fezes e urina, um mau cheiro, nem eu mesmo suportava. Aqueles bichos que dá na fezes, lá na Bahia é chamado morotó, aqui eu não sei como é que chama. Eu acho que é a mesma coisa. Todo mundo sabe, aquele morotó, aquele que está na fezes, em toda parte do corpo, mexendo, andando. Eu não sei para onde eles iam, mas cada um tinha um propósito diferente, e eu agoniado, eu descia a ladeira da montanha, porque Salvador é dividido em cidade alta e cidade baixa. Eu estava na cidade alta, acima do elevador Lacerda, da Avenida 7, eu estava no Pelourinho. Eu descia a ladeira da montanha, ia para o Mercado Modelo, quando chegava lá dava caída, porque lá tem as docas, aonde chegam os navios com os contêineres dos exterior, vem e vai, ali tem o mar. De cá de cima da rampa eu caía, passava tempo lá dentro da água, me lavando, tirando a sujeira da barba. Eu saía, levantava, subia a ladeira da montanha de novo, ou o elevador Lacerda, comia um prato de feijão com farinha, porque isso o baiano sabe fazer bem. Costume de aviciado é um cafezinho fumando cigarro. Depois que eu acabava aquele café com cigarro, mais 8 dias de crack. Eu dizia que só parava de usar crack quando morresse. Não tinha como, eu não dava conta. Estava debaixo da dependência. Existe a dependência positiva e a negativa. Você lembra, você que não nasceu no lar evangélico, o quanto você viveu debaixo de uma dependência do mal? Não abra mão da dependência de Deus. Olha o que Deus fez. Olha que maravilha que Deus fez a sua vida. Não abra mão. Amados. Aí resultado, eu perdendo tudo, perdi tudo. Fui ser mendigo. 17 de fevereiro de 2001. Está eu no pó e na cinza. Quase meio quilo de lodo no corpo. Uma calça achada no lixo. Feita de bermuda amarrada, cortada aqui no joelho, amarrado à cintura de arame, nu da cintura para cima, descalço, o pé rachado, pé de baiano racha mesmo, quanto mais que anda descalço, de maneira que rachava, eu tinha que andar na ponta dos pés, eu não podia apoiar o peso do corpo no calcanhar, e quando eu esquecia, a dor era tão grande, rachava os meus calcanhares que sangrava. Lá está eu, sujo, barbudo, cabeludo, caía dando epilepsia. A tireoide parecia uma laranja entre o queixo e o papo. Essa serva aqui não funcionava mais, para virar era todo o tronco. E nas noites quentes, porque lá é quente, eu doía demais essa tireoide. Eu tinha tuberculose. Eu passei quase um inverno preso. Eles me levaram para o pau de arara, me deram um choque nas partes íntimas, bateram na junta, eu desmaiava tomando choque com o corpo molhado, eles me desempenduravam, me agitavam, eu acordava e depois me empendurava de novo. Eu acordei, foi 2, 3 vezes, ou seja, desmaiei, ele acordou e pau no moleque, pau. Não era para estar morto, eu só não morri porque Jesus tinha um plano, mas não era para estar aqui. Resultado, naquele pau, passei um inverno preso. Eles resolveram me dar um molho na cadeia. Eles me esconderam em uma cadeia dentro de uma delegacia pública no bairro de Piripiri, subúrbio de Salvador. Eles me esconderam dentro de uma cela pequena e eu fiquei lá o inverno todo e peguei pneumonia crônica, fiquei branco, parmalático, eu fiquei magro, debilitado, parecendo uma caveira. E lá está eu adquiri uma hérnia de disco, de maneira que essa perna ficou menor que essa, já andava aqui tá fundo e aqui tá raso. Além das bactérias, eu peguei uma bactéria chamada inhaca de cadeia. Inhaca de cadeia é uma coceira, quanto mais você coça, o corpo fica leproso. 70% do corpo era lepra e todo mundo passava e dizia, o diabo usando, dizia assim: ei rapaz, para você o jeito é a ponta da faca e o cano do revólver. Outros diziam assim: você morreu, só esqueceu de deitar.
para você é paletó de madeira e 7 palmos de cova fria. E alguém até dizia: pau que nasce torto, morre torto. E lá estou eu recebendo essas informações, acreditando que o jeito era morte, e minha mãe orando, e no ciclo de oração Deus usava uma, usava outra, dizendo: mulher, não tema, vou eu levantar aquele rapaz, você não sabe, não tem notícia, mas vou eu fazer uma grande obra, eu vou levar em vários lugares, e o Brasil será escola, porque fora do Brasil muitas almas se converterão a mim, através do testemunho de vida desse rapaz. E Deus estava alegrando o coração da minha mãe, e eu sem saber de nada, as coisas só piorando, e lá está eu no último estado da vida. Amado, passou um jovem com um folheto no bolso, um crente, parou na minha frente, porque eu estava sentado nessas situações, e uma caixa de sapato, esperando pessoas passarem e jogar a moeda. Assim que entrava o dinheiro na caixa, eu entrava na Cracolândia, fumava o crack e voltava. Mas nesse dia foi diferente. Eu estava de cabeça baixa, o sol batendo, queimando, por isso que eu baixei a cabeça. Quando penso que não, a sombra. Pronto, estava o sol quente, agora essa sombra que foi? Quando eu levantei a cabeça, o irmão ficou na frente do sol. Deus já chegou me aliviando, né? Esse irmão estava com a mão no bolso, me olhando. Eu levantei a mão, eu digo: é crente, com folheto de crente no bolso. Já pensei logo que ele ia me dar uma boa oferta. Já comecei a pensar usando crack. Ele tirou a mão do bolso, apontou o dedo no meio da minha cara. Eu nunca vi dedo grande como aquele até o dia de hoje. Aquele dedo não era dele não, Jesus estava com ele. Aí ele chegou e proferiu essa seguinte palavra: Jesus te ama. Meu Deus, Hebreus 4:12, a palavra viva e eficaz e mais penetrante. Penetrou. Bah! O demônio na minha vida criou revolta. Eu senti tanto ódio daquele irmão, xingava daquilo que eu podia, e só não levantei para dar um sacode nele porque eu não tinha saúde. E ele disse assim: eu não saio daqui, só saio depois que você aceitar Jesus. Deus está me mostrando, você está cheio de cão. Olha o que é capeta, eu estou vendo aqui, Deus tem uma grande obra. E eu mandando ele embora, xingando ele, e ele estava numa distância mais ou menos como daqui nessa coluna, e conversando comigo, e eu entendendo tudo, e o dedão grandão assim. E quando penso que não, eu baixei a cabeça. Eu não sei que velocidade foi aquela. Ele botou a mão na minha cabeça. Só por Deus. E se um dedo era grande, imagina 5 irmãos juntos, irmão. Parece que ele pegou um capacete, ó. O mindinho ia na orelha, o polegar na outra. E ele não tinha estatura varonia, porque quando a pessoa é grande, é gigante, é comprido, geralmente os pés e as mãos tem que ser encomendado, a luva e o sapato. Mas ele não tinha estatura física alta. Ele pôs a mãozona e começou a orar: Jesus, para isto o Senhor se manifestou. Desfaz as obras. A quintura que descia, o fogo que descia da mão daquele jovem, aquele fogo contagiava todo o meu corpo até a planta dos pés. E aquele ódio que os demônios tinham colocado no meu coração já tinha se convertido em alegria. Eu já estava preocupado na hora que aquele irmão tivesse que ir embora. Eu nunca senti um sentimento de família como aquele. Naquele momento Deus tirou o diabo, o demônio, toda acusação, maldição, dor, agonia. Ai, naquele momento eu entrei debaixo da dependência. A dependência de Deus é gostosa. A dependência de Deus é maravilhosa. Oh, que maravilha, que refrigério. Aleluia. E ele dizia: aceita Jesus. Eu digo: até eu quereria aceitar, porque é o que eu sinto. A droga nunca me deu, mas tem um grande problema e o seu Deus não pode resolver. Ele disse: o quê? Eu sou pau torto, rapaz. Nasci torto, vou morrer torto. Para mim não tem jeito. E fui falando para ele: o meu nome está mais sujo que puleiro de galinha. Eu fui preso tantas vezes. Não tenho parente, não tenho darente, não tenho saúde. Eu estou aqui só esperando a morte chegar. Ele disse: é mentira do diabo, rapaz. Eu estou pregando Jesus Cristo carpinteiro, o filho de José, aquele que endireita qualquer pau torto. Quando eu recebi
ouvi essa notícia, o Espírito me convenceu que era verdade. Eu me alegrei, levantei minhas duas mãos, aceitei Jesus. O carpinteiro de Nazaré me pegou pela mão direita, espiritualmente falando: vem cá, pau torto. Me levou na sua carpintaria espiritual, lá passou a prana para o lado, o farmão para o outro, e o pau que o diabo disse: nasceu torto, morre torto, está aqui reto, pregando a palavra de Deus. Oh, decaba sub cantará. 21 anos debaixo da dependência. Eu quero orar pela sua causa. Eu quero orar pela sua causa. Com a permissão do pastor Hugo, fique em pé. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como seu Salvador, vem aqui na frente. Se tem alguém que quer fazer uma aliança com Cristo, venha. Não saia daqui sem essa aliança. Fui levado para a carpintaria de Jesus. 2 meses e 19 dias debaixo de um pé de jaca. Eu abri a Bíblia, o Novo Testamento da capa azul, me deparei com tanto número e letra, não sabia ler porque nunca fui à escola. Não conhecia letra, não conhecia número, a ordem numérica de capítulos e versículos, ficava perdido e chorando, a lágrima caindo. Senhor, o Senhor sabe que eu vivi muita coisa ruim e eu não creio no que eles pregam, dizendo que eu estou perdoado. Como é que o Senhor vai perdoar um homem como eu? Não conhecia Jesus, Satanás trabalhando. Olha o celular. Aí aconteceu o seguinte: uma voz disse: meu servo, concentra-se no início da escrita. Eu querendo correr, algo me segurou e eu fiquei com tanto medo que eu digo: vou obedecer. E fixei os olhos na escritura, sem entender nada, mas fiquei lá com medo. Quando eu senti uma mão menor do que uma mão de uma criança recém-nascida penetrar o meu crânio, penetrou a testa. Quando a mão chegou cá no meio, dentro da cabeça, a mão fechou-se como que segurando algo no retrocesso da mão. Ai, meu irmão, o milagre aconteceu. Eu ia lendo. Eu não precisei assoletrar para aprender a ler. Quando eu li todo o capítulo, Deus falou comigo: filho, eu lhe ensino a ler porque eu preciso de você pregando o que está escrito. Oh, decaia, sai, se andei. Peguei a Bíblia, saí pulando, gritando. Eu aprendi a ler, eu estou lendo. Aí aconteceu o seguinte: minha mãe sabia que eu não sabia ler. Ela foi na casa de recuperação me visitar e disse: filho, eu passei na Avenida 7 e Deus mandou eu trazer algo. Quando ela tirou da bolsa uma Bíblia da capa preta fechada de zip, de ecrepe, e ela disse: Deus manda lhe dizer que essa é sua nova arma. Que maravilha. Passado poucos dias, um líder de obreiro chamado Osmar me deu uma fita do pastor Abílio Santana pregando Crente Águia. Quando eu estava ouvindo o Abílio Santana através de uma fita cassete, eu fui batizado com o Espírito Santo. Naquele batismo com o Espírito Santo, eu senti uma transladação. O Senhor levou o meu espírito lá no tempo em que o diabo tentou me matar através de minha mãe. E ele veio trazendo para o presente, dizendo: o inimigo tentou te matar aqui, o inimigo arrodeou sua cintura de arma aqui para infringir minhas leis. E Deus veio mostrando as ciladas. Deus estava me convencendo para que Satanás não me vencesse ao longo do caminho. Deus estava me trazendo, sabe o que? Aleluia, uma familiarização de intimidade com Ele, porque Deus sabia qual seria os investimentos malignos lá na frente. E o Senhor, Ele foi maravilhoso, e Ele disse: filho, filho, o inimigo tentou te matar várias vezes, mas eu cheguei antes, quebrei as correntes, as algemas e as cadeias, perdoei os seus pecados, lhe ensinei a ler e escrever, lhe batizei com meu Espírito, e como eu sou Senhor dos exércitos e não uso soldado desarmado, eu usei alguém para lhe dar uma 66 enviada por Jeová. Ai, amado, quando eu vim ler toda a Bíblia, eu entendi que Deus, que não usa
poderosa soldado desarmado. Ele me deu uma 66, enviada por Jeová. Ela contém 66 livros, 1189 capítulos, 21.173 versículos. Espiritualizando, ela é mais do que o fuzil R15. Espiritualizando, é mais do que a metralhadora HK. Espiritualizando, é mais do que a ponte 40. É mais do que os canhões da Rússia. É mais do que a Hiroshima, a nitrogênio. É mais do que a metralhadora. Esta é a 66, enviada por Jeová. Ela contém 66 calibre, 1189 cartuchos, 31.173 tiros na cara de Satanás, na cara do diabo. Esta arma é a palavra de Deus. Deus está lhe visitando. Deus está mudando história aqui. Deus está mudando quadro. Cadê a cantora? Cadê a cantora? Deixa Deus lhe usar. Ei, dê lugar, dê lugar, dê lugar, dê lugar, fale mistério. Você que não é batizado com o Espírito Santo, ai, a promessa diz respeito para você também. Dê lugar, comece a glorificar e dizer: Deus, me batiza com teu Espírito. Deus está neste lugar, recebe. Nós estamos no fim da festa. O fim das coisas é melhor que o início. Eu sei que Deus abençoou muito esses dias de festa, mas tudo ficou acumulado para hoje. Hoje é o dia final. Hoje é o dia decisivo. Hoje é o dia do Ebenezer. Deus está nos ajudando. Deus está nos amparando. Há um favor de Deus nesse lugar. Recebe, 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 recebe. Eu quero orar pela tua família. Eu quero orar pelo teu parente. Ó Pai eterno, vai visitando agora a